Olá a todos, eu fico feliz de poder estar aqui de volta, apesar de estar em um momento realmente tão difícil aqui na região. Aline, eu vou te fazer a mesma pergunta que nós te fizemos quando você participou da última vez. A primeira pergunta que te fizemos foi como está a situação nesse momento, onde você está. Nos relembre exatamente em que região você está aí de Israel e sobre essa tentativa do governo brasileiro de repatriar brasileiros que estão na faixa de Gaza. Você conhece alguém, tem contato com alguém ou conhece alguém que conhece alguém? Se você tem informações daí em relação a essa operação. Então, eu estou em Jerusalém, a situação em Jerusalém está sob controle, quer dizer, o massacre de crianças, toda a destruição que o Hamas causou, ele foi mais focado no centro e no sul do país. Então, aqui em Jerusalém nós sim tivemos sirenes tocando no sábado e na segunda, mas desde então o clima aqui ele está estável, obviamente tenso, mas estável. Então, eu continuo aqui na minha casa em Jerusalém com meu filho. E o Brasil realmente está fazendo uma operação muito importante de retirada de Israel para aqueles que querem. Lembrando que a grande maioria dos brasileiros que moram em Israel não desejam sair, a gente está falando de mais de 14 mil pessoas, mas nós sim tivemos um grupo de pessoas aí que, pelos números que eu ouvi, era por volta de 1.000 brasileiros que sim queriam ser repatriados, a maioria deles turistas. Eu sim conheço pessoas que pegaram os voos de repatriação. E agora, pelo que eu entendi, o terceiro voo de repatriação já está a caminho para o Brasil. O Brasil expôs 6 voos, 3 deles já aconteceram. Então, realmente é um trabalho importante para aquelas pessoas que querem sair de Israel e voltar ao Brasil. Porque muitos voos também comerciais estão sendo cancelados. Então, para aquelas pessoas que querem sair, existem agora opções muito limitadas de voos. Aline, as restrições para vocês aí em Jerusalém continuam vigorando para sair? Restrições no sentido de cuidados maiores, mais segurança nas ruas? O cotidiano é o mesmo a partir de sábado? Houve algum afrouxamento por Jerusalém estar relativamente distante dos confrontos? O que é que você percebe quando precisa sair para ir ao mercado, enfim, para tocar as coisas da vida? Então, eu percebo que as ruas estão bem mais vazias. Eu ontem fui fazer um ultrassom, eu estou grávida, então eu fui para o outro lado da cidade. A gente percebe que as ruas estão mais vazias, não tão desertas, tem menos gente, tem algumas lojas que estão fechadas, mas a cidade ainda em si continua funcionando. Isso quer dizer que a gente tem transporte público, todos os serviços básicos e até não básicos, tem muita coisa funcionando. O que sim, o governo fechou em todo o país, independente da região, fechou o sistema de educação, então não houve escolas nessa semana, quer dizer, as crianças estão em casa com os pais, e o que sim o governo pede também aqui em Jerusalém é que a gente esteja próximos a locais abrigados caso haja de novo sirenes. A gente sabe que o Hamas continua atacando Israel, continua fazendo terror contra Israel. Hoje houveram sirenes, quer dizer, não em Jerusalém, mas sim em outras partes do país. Hoje o Hamas continuou lançando mísseis contra Israel, o Hamas continuou tentando fazer a invasão terrestre. Houve também notícias de um objeto voador que eles chamam aqui em Israel, então a gente não sabe exatamente se é um paraglider, um drone ou um avião, mas uma tentativa de entrar de Gaza aéreamente para Israel. Então a gente sabe que o Hamas continua tentando matar civis israelenses e por isso o governo pede aqui em Jerusalém para que a gente ainda assim esteja próximo a locais abrigados. O tempo que a gente tem para chegar num abrigo aqui são 90 segundos, então a gente tenta ficar próximo de locais abrigados que são na maior parte dos edifícios da cidade. Aline, eu vou chamar os nossos comentaristas para te fazerem questionamentos também. A Amanda Klein agora vai falar com você. Aline, bom dia. Primeiro, minha solidariedade a você. Aline, como é visto pela opinião pública israelense sobre essa iminente incursão terrestre que deve acontecer do exército israelense entrar em Gaza? Há também muitas vidas perdidas do outro lado, de mulheres, de crianças, há uma crise humanitária em curso. Há uma preocupação da população israelense com isso? Como isso repercute internamente? A preocupação com civis, com o povo palestino, que também, obviamente, não tem culpa pelos atos terroristas perpetrados pelo Hamas.
Então, justamente, a gente está tendo uma discussão na sociedade israelense se tem que fazer uma entrada terrestre em Gaza ou não. E agora a gente ouve também as notícias que o exército de Israel pediu para a população civil do norte de Gaza e para o sul de Gaza, e eu acho que esse é o melhor exemplo da diferença de Israel para o Hamas. O Hamas é um grupo terrorista que entrou por terra em Israel com o objetivo de matar o máximo de civis israelenses possíveis. Mulheres foram estupradas, crianças decapitadas, eles entraram com o objetivo de matar civis. E agora Israel quer recuperar os civis, tanto israelenses como de outras nacionalidades que estão sequestrados em Gaza. Eles querem terminar com os terroristas do Hamas, e a primeira coisa que Israel está fazendo no momento é pedir para os civis se separarem do Hamas. Quer dizer, esse é um passo que mostra que Israel não quer a morte de civis. Eu sei que é muito difícil retirar agora milhares de pessoas de suas casas, que elas se mudem para o outro lado de Gaza, mas a melhor maneira que o governo tem agora é de tentar diminuir o número de civis no norte de Gaza, para diminuir o número de mortos civis. E esse é o pensamento de toda a população israelense. A população israelense sofre pelo sofrimento do povo palestino, que a gente sabe que o povo palestino de Gaza sofre por causa do Hamas. Antes o Dantas falou muito bem, quer dizer, os mísseis que o Hamas está lançando contra Israel, eles foram feitos de tubulação de água e esgoto de Gaza. Eles literalmente desconectam a população da água e do esgoto para poder pegar esses materiais para construir mísseis contra Israel. O Hamas é o verdadeiro causador do sofrimento de Gaza, e a gente realmente acredita que se o Hamas for derrotado, isso vai ser bom não só para a população civil inocente de Israel, mas isso também vai ser bom para a população civil inocente de Gaza, que eles estão sofrendo há tantos anos. E se o Hamas não terminar, o sofrimento das duas populações vai continuar. Aline, o Dantas quer fazer uma pergunta para você. Dantas? Aline, minha solidariedade naturalmente. Nós vemos essa reação de Israel em função desse ataque bárbaro do sábado, mas não é possível negar os últimos 20 anos em que Israel tentou estabelecer ali um convívio institucional com o Hamas, negociar, inclusive programas aí para geração de emprego e ajuda, apoio, ajuda humanitária aos cidadãos palestinos. Com o que aconteceu agora, já há o entendimento de que não é possível negociar com terroristas. Há um arrependimento, seja da sociedade, seja da elite israelense, em relação à postura oficial dos últimos 20 anos em tratar o Hamas como um interlocutor. Então, vamos voltar um pouco na história. Até 2005 existiam judeus, existiam israelenses vivendo dentro da faixa de Gaza. A gente tem que lembrar que Gaza é um território que, desde os tempos bíblicos, judeus vivem lá, apesar de serem pequenas comunidades, existiam judeus vivendo dentro de Gaza. E o que acontece é que em 2005 Israel decidiu fazer uma retirada unilateral. Israel retirou todos os civis e todos os militares judeus e israelenses de dentro da faixa de Gaza, entregou 100% da faixa de Gaza, 100% para a autoridade palestina, com o objetivo de que nessa região se criasse um futuro Estado palestino. Isso foi parte das negociações de paz feitas entre a OLP e Israel. E o que acontece é que, infelizmente, o Hamas deu um golpe de Estado, e o Hamas, o objetivo dele é destruir Israel, é causar sofrimento, é transformar toda a região em um grande Estado Islâmico. A gente sabe que a ideologia do ISIS, do Estado Islâmico e do Hamas, ela é praticamente a mesma. Então, o que acontece é que, durante esses últimos 20 anos, o Hamas ataca Israel. Eles causaram centenas de mortos, a maioria civis. Eles atacam também a locais militares, mas eles atacam também, principalmente, locais civis. Então, todo o tempo o Hamas atacava. Israel começava a fazer uma contraofensiva dentro da faixa de Gaza para exterminar o Hamas, e o Hamas pedia para negociar, obviamente não negociações de paz, não há como fazer negociações de paz com terroristas, mas o que o Hamas pedia é um cessar-fogo. Então, quando o Hamas começava a ser atacado e enfraquecer, eles pediam cessar-fogo, esperavam aí 1, 2 anos,
continuavam construindo armamentos, preparando a infraestrutura de terrorismo, e aí atacavam de novo Israel. E aí Israel começava a contra-atacar, eles pediam um cessar-fogo. Quer dizer, a gente vê que o Hamas nunca teve intenção nenhuma de fazer acordos com Israel. O único acordo que o Hamas fez durante esses anos, várias vezes, foi pedir cessar-fogo, mas isso foi só preparação para se fortalecer, e a gente está vendo o fortalecimento do Hamas dentro da faixa de Gaza nos últimos anos, e infelizmente a gente acabou de presenciar isso no sábado, com esse massacre, milhares de mísseis. E durante esses 20 anos, a qualidade de vida da população inocente de Gaza, a gente tem que lembrar que a grande maioria da população de Gaza não é do Hamas, eles são civis, e a população foi sofrendo cada vez mais, e por isso Israel entendeu, eu acho que o mundo agora também está entendendo que não existe negociar com terroristas. Eu acho que quando o ISIS, Estado Islâmico, decapita pessoas na Síria e no Iraque, ninguém fala e senta com eles e pergunta o que essas pessoas fizeram para ser decapitadas. Porque como a gente pode sentar e negociar com o ISIS? Não existe negociação com terroristas e, infelizmente, quem governa a faixa de Gaza hoje em dia são terroristas com ideologia islâmica, do Estado Islâmico, e por isso a única opção que se tem para uma paz na região para todos os lados é realmente exterminar o Hamas, e infelizmente isso não vai ser uma questão fácil para nenhum dos dois lados, nem para Israel e nem para a população inocente de Gaza. Aline, eu queria fazer duas perguntinhas rápidas para você, que a gente já está em cima do laço aqui. Na última vez que a gente conversou, você contou que seu marido foi chamado subitamente no sábado, né? Reservista. Queria saber se você conseguiu contato com ele, e você também nos contou que seu pai estava indo para ir, saindo aqui do Brasil para te acompanhar nessa reta final de gravidez. Ele conseguiu chegar? Como é que está essa situação, Aline? Então, meu marido, graças a Deus, ele está bem, ele continua no front, a gente não tem previsão de data de ele voltar para casa, mas ele está no front, ele está bem, ele foi permitido ontem da noite e hoje de manhã de sim mandar mensagem, então a gente conseguiu falar por videochamada, ele viu o nosso filhinho, a gente viu ele, a gente viu que está tudo bem, então a gente está tristes que ele está longe de casa, mas orgulhosos que ele está protegendo a população inocente de Israel, porque por mais que aqui em Jerusalém não muita coisa esteja acontecendo, eu não quero que a gente fique em casa enquanto a população inocente de Israel está sofrendo, então ele está indo defender também. Meu pai sim chegou em Israel, graças a Deus, ele acabou de aterrissar agora nessa noite de Israel, então ele aterrissou há umas 15 horas atrás, ele veio voando El Al, porque o aeroporto continua aberto, todos aqueles voos que querem entrar e sair podem sair de Israel. A questão é que muitas companhias aéreas decidiram cancelar seus voos por vários motivos, muitos porque os próprios passageiros estão pedindo para cancelar os voos, porque eles têm medo de voar para Israel, o aeroporto fechar, esses aviões ficarem empacados em Israel, então boa parte das companhias aéreas pararam de voar, mas a El Al, a Arkia, a Israel, que são companhias aéreas israelenses, elas continuam voando e, mais que isso, aumentaram o número de rotas para poder dar vazão às pessoas que querem sair e entrar. Então, meu pai, graças a Deus, conseguiu entrar em Israel com o voo da El Al, ele já está aqui brincando com o netinho aqui do lado. Ah, que bom. Dá um beijo neles por nós aqui. Eu agradeço mais uma vez a participação da Aline Zeques, guia de turismo, youtuber, que mora em Israel e mais uma vez conversa com a Jovem Pan. Boa sorte para você aí, Aline, e tudo de bom. Muito obrigada e esperamos que a paz reine, que o Hamas seja realmente varrido e que a gente possa falar de coisas boas no futuro.